superação, determinação e fé. O esporte passa por aqui. Notícias, comentários e entrevistas. Esporte Catedral. Olá, muito boa noite. Salve, salve, queridos ouvintes da Rádio Catedral FM. Estamos começando mais um Esporte Catedral, um programa que a gente pensa futebol, que a gente discute, debate futebol, você já sabe, toda segunda-feira de 8h40 às 9h40. Mas o programa de hoje é um programa gravado, então o Vivi deve trocar aqui algumas vezes, misturar aqui as estações, mas a gente está gravando um programa e ele é especial e eu vou dizer por quê. Temos um convidado, não sei se eu vou aguentar fazer esse programa até o final, mas é um convidado pra lá de especial. Ele é muito importante na história da minha vida em relação ao futebol. Ele é muito importante na história do futebol brasileiro, do futebol mundial. Por favor, boa noite, Zico. Boa noite, Arthur Antunes Coimbra, as ordens na Rádio Catedral. Muito prazer. Devido a meus compromissos aí, fica às vezes difícil a comparecer ao vivo, né? Então por isso que eu fiz essa solicitação e vocês prontamente atenderam. E eu acredito que o importante vai ser o bom papo que vamos bater aqui durante essa 1 hora. Com certeza, você pode fazer quantas solicitações quiser, Zico. Vamos lá, Dani, como é que os nossos ouvintes vão interagir com o conteúdo desse programa hoje, né? Bom, os nossos ouvintes podem acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/Esporte Catedral, e pelo Twitter também mandar suas mensagens para @ESP_Catedral. Vivia com você. Vamos lá, saudar o meu querido amigo João Oliveira. João, boa noite. Boa noite, Vivi, boa noite pessoal que está ouvindo a gente, boa noite, Zico, obrigado pelo acolhimento aqui, aceitar nosso pedido. E, enfim, mais um dia muito especial no Esporte Catedral. A gente poder estar aqui falando com esse personagem do futebol mundial é sensacional. Então vamos lá, vamos começar apertando este... Deixa eu começar então com relação a... Já que vocês falaram em redes sociais, né? E sem dúvida esse papo vai rolar nas minhas redes sociais, que é o Facebook, que é /Zico Oficial. E o Instagram é Zico_Oficial. Então a gente, vamos ver se aqui durante esse papo se tira uma foto pra gente postar lá, né? Por favor, vamos fazer essa fotinha, né? Zico, o programa Esporte Catedral, ele debate o esporte, a gente já conversou um pouquinho aqui em off, ele pensa o esporte, ele pensa fundamentalmente o futebol. Queria que você falasse pra gente como é que você enxerga e como você pensa o futebol hoje, no Brasil e no mundo? Eu penso o futebol sempre como uma relação social das mais importantes. Porque o futebol, ele é uma das poucas modalidades que qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de raça, qualquer tipo de religião podem participar. Quer dizer, você tem hoje... futebol feminino, você tem hoje o futebol masculino que joga o alto, o baixo, joga o branco, o negro, o mulato, o afrodescendente, o amarelo. Talvez o único assim que tenha mais dificuldade na prática do futebol competitivo, aquele que tem uns quilinhos a mais, né? Porque às vezes é um pouquinho discriminado, mas não tanto, mas pode jogar. Nós tivemos exemplos de pessoas com peso a mais, e eu acho que o próprio jogador às vezes sente por causa da mobilidade, às vezes da dificuldade, você precisa se exercitar. Então o futebol ele si é um esporte que ele educa, ele socializa, ele tem regras, ele disciplina. Você utiliza todas as partes do teu corpo para o jogo. Então é praticamente quase que um esporte completo. Então eu acho que ele é fundamental quando ele é levado a sério, por esse lado. Eu não era da época assim das escolas de futebol. A gente jogava mais futebol mesmo no meio da rua, nos times de rua, de bairro, das esquinas. E você tinha mais abertura até nas grandes equipes
de futebol profissional. Mas tinha muitas equipes amadoras pelos bairros do Rio de Janeiro, muitos campos de futebol, então era bom por isso a prática. Hoje isso diminuiu bastante. E sem dúvida é uma das melhores formas de socialização que eu vejo nesse nosso universo. Por que os nossos dirigentes não enxergam isso? Eu não sei. Primeiro, talvez por parte de uma paixão muitas vezes exagerada, pode ser. Depois, por uma certa intranquilidade no momento de ter um poder na mão, né? O poder muitas vezes ele pode acabar destruindo as pessoas, né? Você vê, eu já vi muitos exemplos dentro do próprio Flamengo de pessoas que até sentar na última cadeira era uma coisa, depois que sentaram na cadeira se tornaram outras pessoas. Então existe uma série de razões para isso, né? Outros, questão para fazer do futebol, pelo futebol ter uma grande repercussão, fazer dele um grande trampolim para outras atividades. É só ver aí a quantidade de pessoas que, principalmente dirigentes de grandes clubes, que deram um salto grande para a política. Então, eu acho que tem diversos fatores. Eu acho que nunca o que você poderia ter é mudar a sua forma de ser como cidadão por causa de um cargo aqui, outro cargo ali, um poder a mais, e isso, infelizmente, é o que muda nas pessoas. Zico, você falou, está aqui a questão você falou talvez a paixão exagerada. Isso talvez atrapalhe também, Zico, na parte da organização do futebol. Os clubes se unirem em prol de um bem maior, se unirem em prol de um bom contrato de televisão para todos, por exemplo, onde beneficie os torcedores, né, num horário que seja adequado para todo mundo. Na força política que os clubes juntos podem ter, a gente viu iniciativas como a Primeira Liga, que acabou, segundo ano já parece que não vai dar muito certo. Você lá atrás no Clube dos 13 acabaram o Clube dos 13 e a polêmica toda de 87 até hoje falam. Por que essa paixão exagerada atrapalha os clubes nesse sentido de organização, deles terem mais forças diante das federações, por exemplo? Vocês são muito jovens, então não acompanharam a questão de 87, que eu posso te dar como grande exemplo. Sem dúvida que depois de muitos anos no futebol, teria sido a possibilidade da grande virada para um futebol verdadeiramente profissional. E por questões de vaidade, né, e por ter sido o Flamengo o vencedor, é que nós não tivemos um desfecho que deveria ter. Você vê que patrocinador dos mais fortes, né, que entrou, não sei se posso falar o nome aqui do patrocinador, da Coca-Cola, por exemplo, que bancou praticamente todos os clubes naquele ano. O projeto da Copa União, em 87, foi um dos melhores projetos que já foram feitos profissionalmente para os clubes e para os torcedores, né? Foi feito pelo Areias, né, que é um grande amigo meu e que está sempre aí voltado para ajudar os clubes profissionais. A Coca-Cola foi o grande patrocinador, praticamente quase todos os clubes. Ela foi tão de cara e de cabeça no projeto que não tinha o Flamengo, porque o Flamengo era Lubrax, a Internacional, que era Lube, e acho que tinha mais um que era Calunga, não sei se era Atlético Mineiro, Santos, o resto foi tudo Coca-Cola. E a Coca-Cola permitiu que o Grêmio, por exemplo, usasse as cores pretas, porque lá, por causa da rivalidade, a publicidade não tinha o símbolo da Coca-Cola em vermelho, não podia usar, e a Coca-Cola permitiu isso, tá? Então, quando o presidente do Clube dos 13 era São Paulino, e muitos outros presidentes, como foi Flamengo, e o Flamengo é um clube que ou quem é Flamengo ou quem não é contra. E aí acho que se o Internacional tivesse ganho, eu acho que aquele projeto seguiria do Clube dos 13. Como foi o Flamengo, muitos
estiveram do lado da CBF, que não aceitou aquele campeonato como o verdadeiro campeonato da primeira divisão. Por causa de brigas pessoais, aí vai questão de poder do Ricardo Teixeira com o Márcio Braga. E o que aconteceu? A CBF não reconheceu o Flamengo. Que se dane a CBF, entendeu? Mas é uma vergonha para o mundo do futebol você ter os principais clubes, que seria a primeira divisão, e isso é público e notório. Então, do que nós termos um clube que foi dado como campeão, nada contra o Sport, mas o Sport jogou uma divisão que não era a principal. E chegou lá numa final, uma disputa até meio estranha, de pênalti que ninguém viu, e botou lá no campo gente que dando WO no ano seguinte. E isso foi uma vergonha para o futebol brasileiro, porque os grandes clubes acabaram, aqueles da primeira divisão, não disputaram a Libertadores do ano seguinte, que deveria ser Flamengo Internacional. Então, onde eu te digo, essa vaidade, esse poder, ele muda as pessoas. E as pessoas acabam, por problemas pessoais, acabam fazendo mal ao futebol, mas eles é que mandam, eles é que são eleitos, apesar de eu não reconhecer uma legitimidade na eleição dessas pessoas, tá? Da forma como eles chegam lá, mas isso é um pensamento meu. Mas o que vai se fazer? É o futebol. Essas pessoas, elas não entendem a importância que elas têm para a vida social do nosso país, o que representa o futebol. Então eu tenho o meu comportamento, eu sei o que eu represento para uma sociedade, para a juventude, que estão ali atenta nos meus atos, naquilo que eu falo, na observação, naquilo como eu ajo no meu dia a dia, porque eu sei que isso acaba se tornando uma referência para as pessoas. Por quê? Pela dimensão que tem o futebol, como o futebol aparece nas mídias. Então, se você faz coisas boas vão ser seguidas. Se você faz coisas ruins, podem essas coisas ruins serem seguidas também. Não, o detalhe, né, que foi mais ou menos na mesma época que teve o marco zero da Premier League. O campeonato inglês com os clubes com problemas diversos de violência, financeiros, e aí mais ou menos ali na virada de década, né, de 80 para 90, foi fundado a Premier League, e a gente vê a potência que é hoje, e a gente já no Brasil perdeu essa oportunidade. Perdeu, e você sabe que até hoje não foi batida o recorde de média de público de um campeonato com os mesmos 16, eu acho que eram. Campeonato de 16 clubes, que eu acho que é o ideal, 20 para mim é muito. Então, a maior média de público, quer dizer, o público comprou essa ideia, o público aceitou, prestigiou. Você imagina, numa rodada, aí tinha só clássicos, só os grandes torcidas, quer dizer, jogo bom em cima de jogo bom, jogaram isso por água abaixo. Foi a mesma coisa a Liga. E aí agora a gente tem que fazer uma crítica ao meu Flamengo no ano passado. Brigou pela Liga, fez isso, fez aquilo, e que não vou jogar com o time no Carioca, o time vou dar preferência à Liga. Quando chegou na reta final da Liga, jogou com o time reserva. E agora o que nós estamos vendo é isso aí. Todos os times quase que brigaram, que lutaram para ter essa Liga, hoje entram em campo não dando a menor importância para a Liga. E onde o público ainda comparece nos grandes jogos, porque aparecem grandes jogos e o público vai lá prestigiar. Quanto que nos campeonatos regionais a gente tem visto aí o que tem sido de público, né? Você tem um Fla-Flu numa final de Taça Guanabara. Final de Taça Guanabara, tá? Com um público daquele. Viu uma semifinal Flamengo e Vasco com menos de 6 mil pessoas, se não me engano, no estádio, e ser jogado em Volta Redonda. Quer dizer, isso realmente é deprimente para nós do mundo do futebol, para gente que gosta, que respeita, que ama e que faz da vida da gente o próprio futebol. E eu acho que a tendência, eu não sei se vai melhorar ou se vai continuar por aí. Essa é a minha questão. Quem são os responsáveis por isso?
Você citou a CBF, eu e João, e lá no programa Esporte Catedral, a gente discute quem são os responsáveis para fazer agora uma mudança fundamental e radical no processo do futebol, né? Nessa administração do futebol no Brasil e no Rio. Então estamos falando de confederação e federação. Esses são os responsáveis. Eu tenho que encontrar quem são. Para mim, os responsáveis são os presidentes de clubes, porque o clube é a célula máter do futebol. A CBF pode organizar, pode comandar, pode, digamos, disciplinar, né? Mas os clubes é que são os responsáveis, que eles é que podiam bancar. Em lugar nenhum do mundo hoje existe uma federação que organiza as ligas, os campeonatos nacionais. Eu participei da Liga Turca, que tem uma liga, e a federação cuida da Liga das Seleções somente. No Japão tem a J-League e a federação cuida das seleções. Na Itália, a mesma coisa. Tem a federação que cuida das seleções e a liga que cuida. Na Espanha, na Inglaterra, todo mundo. Só que a CBF é que cuida do campeonato. Não tem uma liga nacional que cuide do campeonato nacional. Então essa liga, para existir, ela não pode existir com medo de... hoje é o presidente do Flamengo, aí o Flamengo é campeão, aí no outro seguinte faz tipo escola de samba, né? Quando liga é o Luizinho Drummond, a Imperatriz ganha, quando é o Anísio, a Beija-Flor ganha, quando é o outro lá, a Mangueira ganha. Então não pode ser assim, tá? Então não se pode pensar dessa forma, né? Misturar as coisas. Até nisso a escola de samba está na frente. Colocou agora, faz algum tempo, o Castanheira, que é um cara que não é ligado a nenhuma escola para justamente não ter esse tipo de situação. Exatamente. Mas ainda assim tem virada de mesa. Mesmo assim teve. Mesmo assim tem virada mas de mesa. Será que no futebol não tem gente capaz e isenta para poder comandar uma liga, e essa liga vai pelas normas da CBF, que segue as normas da FIFA, tudo bem, mas nunca você deixar que a CBF organize a competição. Essa é uma boa resposta. Uma outra questão, então, eu vou defender, entre aspas, aqui os clubes. Eles têm vínculos financeiros, eles têm contratos, eles têm várias desculpas nesse quesito grana, né, que os impede de tomar atitudes e de se posicionar. Você citou o bancar a liga, né? O Flamengo não jogou, fez tanto barulho por nada, e também teve um outro barulho: não vão jogar o Carioca, não vão jogar o Estadual, e joga, né? Porque tem vínculos. Não vou jogar o Campeonato Brasileiro, não existe, porque tem vínculos. Como que faz isso, né? Como que muda essa realidade? Esses contratos, você, antes de dar uma declaração, você tem que saber o que você se assinou. E às vezes, o que é uma das coisas que eu sou totalmente contra, é você receber adiantamentos e transformar às vezes, essas dívidas para outra administração. Eu acho que você, quando vai pegar um dinheiro emprestado, você não podia pegar um dinheiro, você tem que pagar até terminar a tua administração. Você não pode receber da administração seguinte. E o que a gente viu nos clubes foi isso: muita gente recebendo dinheiro da administração seguinte, pelo campeonato seguinte. Então isso, a meu ver, pode não ser ilegal, mas para mim é imoral. E fica refém das empresas que você fez contrato. Claro, você fica refém. Não vai jogar? Tá aqui. Olha quem assinou isso. Tá aqui, ó. Você vai ter que estar aqui, que você se comprometeu a jogar o campeonato carioca com a sua equipe titular. Você não precisa dar declaração nenhuma se vou jogar. Eu tenho que jogar o campeonato com jogadores que estão inscritos. E não tem essa de ser titular ou se não é. Mas eles fazem questão de dizer, vai lá, alto e bom som. Não, porque eu vou jogar com o meu time reserva. Não interessa isso aí. O que interessa? Eu vou jogar com o meu time. Estou inscrito lá, eu tenho que escrever 22, 25 jogadores. Estão inscritos, podem jogar, acabou. Se quem vai jogar é problema meu, do técnico lá e tal. Mas não precisa ir para lá, para o microfone,
querer dar uma de gostosão. Então o problema que é esse, tá? Eles falam, depois não sabem aquilo que está escrito, aí morrem pela boca. Tem uma camiseta que eu acho muito bacana, chama Não ao Futebol Moderno. Você também diz não ao futebol moderno? Ou o que é o futebol moderno para você? Não, porque eu vivo do futebol e para mim não tem moderno, não. Você que faz o seu tipo de futebol. Se eu estou trabalhando no futebol, eu não vou copiar uma coisa que eu não acredito, que eu não tenho convicção. Eu faço aquilo que eu acho que eu ainda acredito como modelo de futebol. Agora, não existe se o futebol é moderno ou se não é moderno. Existe uma forma de jogar, existe uma forma de administrar. Claro, exatamente. Você hoje tem 1000 coisas a seu favor em termos de tecnologia, que não existia na minha época. Então você tem que saber usar. Se é positiva, vamos saber usar a tecnologia para o bem do atleta, para o bem da comissão técnica, para o bem do clube. Então você tem condições de oferecer essas coisas para os teus profissionais? Ótimo, muito bom isso. Agora, você, e ainda mais, eu acho que nada, por mais que se ofereça tudo, nada é melhor do que o teu salário estar em dia. Tá? Ó, quer remodelar e tal, bota o salário em dia. Por que eu vou te dizer que o salário em dia? O salário em dia te dá a condição de cobrança. O cara tem tudo, tem lá, não tem do que reclamar. Então você, vai lá, meu irmão, tu tá treinando pouco, tu tá saindo de linha, você não tá repousando legal como deve, não tá se alimentando legal. Então o que tá vendo? Algum problema? Problema pessoal? Hoje você tem psicólogos, você tem nutricionista, você tem fisiologista, você tem fisioterapeuta. Quer dizer, você tem tudo, né? E o salário em dia. Então tu vai fazer o quê, meu irmão? Tem que correr, tem que dar a vida, tem que lutar. E ainda mais quando você joga com um time que tem aqui um povão atrás de você, que confia, que acredita. Então, meu chapa, não tem por que você não fazer aquilo que tem que fazer como profissional. E tecnicamente? Tecnicamente, assim, futebol moderno te diz o quê? Jogadores atualmente te dizem o quê? Me confirmam que aquelas equipes que têm jogadores com uma técnica diferenciada, que são os que ganham. Quem não tem, não chega a lugar nenhum. Mas na sua... Posso te dar como exemplo. Fala. Né? Quem é o campeão mundial hoje? É o Real Madrid, né? Certo? Quem é o melhor jogador do mundo? Da onde que é? É do Real Madrid. É lá o Cristiano Ronaldo. Há tempos atrás era o Messi. Qual era o melhor time do mundo? Era o Barcelona. Entendeu? Então, o grande jogador, os grandes jogadores, primeiro, vão jogar em qualquer época. Segundo, continuam fazendo a diferença, independente de você ter preparo físico, não ter centro de treinamento ou não ter. O grande jogador é que faz a diferença ainda. Olha, meus amigos da Rádio Catedral, do Esporte Catedral, o bate-papo hoje é com o Zico. Você deve ter... Se você ligou a rádio agora, você reconheceu essa voz, porque ela é, assim, bem popular no meio do futebol. E não acabou o programa, hoje é um programa gravado, diferente, mas não menos especial. Pelo contrário, então fica ligadinho, porque no próximo bloco nós vamos discutir credibilidade, honestidade, democracia, transparência no futebol. Fica ligado no Esporte Catedral. Esporte Catedral, pastoral do esporte, em sintonia com